Cepagro. Sim. Bom, o Cepagro é outra história. Aí é o seguinte, naquela época houve uma mudança curricular, que foi um trabalho discutido durante 6 anos, se não me engano, de discussão aqui no centro, para fazer um novo currículo. E a ideia preponderante, quer dizer, tinham algumas ideias, mas uma delas, principal era a seguinte, era tornar o curso seriado, né? Porque a gente sentia a falta de que a turma, os alunos fossem mais integrados, né? Porque no curso por crédito, as turmas não estão juntas, um está cursando uma disciplina, outro, então as turmas ficam um pouco dispersas. Apesar que isso, pelo CCA ser afastado, isso era um pouco atenuado, né? Sempre criava um sentido de turma. Então a gente quis resgatar isso, fazer o curso seriado, que infelizmente não deu certo, depois isso foi por algum tempo, mas no bojo dessa discussão veio a necessidade, que era outra preocupação nossa, dos alunos terem mais contato com o meio rural, do estágio de vivência. Então se criou o estágio de vivência, onde estava previsto que o estudante de agronomia, na 4ª fase, se não me engano, ele tinha que passar 30 dias na casa de um agricultor, agricultura familiar. Por que na casa de um agricultor e não numa empresa? Porque a gente queria que ele se apercebesse, tivesse a percepção do que é a vida na agricultura, uma família viver na agricultura, né? Então, foi feito assim. Tá, isso foi estabelecido teoricamente e agora na hora de implantar. A universidade não tinha contato com o meio rural, não tinha. Aí se pensou até então, vamos contratar, vamos pagar os agricultores para receber os alunos, porque eles vão almoçar, vão jantar, vão pernoitar. Então, estávamos assim com dificuldade. Aí surgiu, na época, o João Augusto, esse mesmo que fez parceria com o Suinocultura ao Ar Livre, ele era o secretário executivo do Cepagro. Em conversa com ele disse, não, mas o Cepagro pode dar um apoio. Só que nós estamos com uma dificuldade, nós não temos mais lugar para ter a nossa sede. Eu digo, não, mas isso nós resolvemos. Então vamos fazer uma parceria, vocês nos ajudam a alocar os estudantes, né? E nós vamos arrumar espaço para vocês. E aí foi o espaço, alocamos ele aqui, onde eles estão até hoje. E eles realmente viabilizaram para nós, muito melhor do que nós imaginávamos. Porque os agricultores receberam o nosso estudante de braços abertos. Nem pensar em cobrar alguma coisa. Foi um entrosamento tão grande que no final do estágio de vivência os agricultores eram convidados a vir para cá. E quando surgiu amizades entre os nossos alunos, chamavam eles de pais, né? Surgiu amizade grande entre... E os nossos alunos aprenderam algumas coisas, porque o agricultor familiar, ele ainda tem alguns princípios que aqui no meio urbano se perdeu, né? No sentido assim da solidariedade, né? Da honestidade, da dignidade, isso ainda tem muito ainda no meio rural, na agricultura familiar, e os nossos alunos tiveram contato com isso. E quando os agricultores vinham para cá, era emocionante de ver o depoimento dos agricultores, assim, a relação que surgiu, a gente não esperava que isso fosse acontecer da maneira como aconteceu. Então, também isso aconteceu naquela época, inclusive o primeiro estágio de vivência eu foi em julho de 92, foi o primeiro estágio, foi através do Cepagro e a APACO. A APACO era a Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense. Inclusive em função deste primeiro estágio de vivência surgiu um projeto, mas aí saiu fora do período que nos interessa, que foi o período que foi um projeto que eu coordenei, que foi um projeto de produção de leite à base de pasto. É a produção intensiva e coletiva de leite à base de pasto, que eu coordenei então junto com pequenos agricultores, mas nós só trabalhávamos com os agricultores que estivessem associados, né, em condomínios ou em cooperativas, né? E foi um trabalho que aí eu levei até me aposentar, até 2004 continuei trabalhando nesse projeto. Foi fruto do estágio de vivência, né? Porque a gente teve contato com os agricultores. Então isso foi aí que veio parar o Cepagro aqui, que continua até hoje aí atuando. Não sei se... E o estágio de vivência, posso falar um pouco sobre ele. Nós tivemos algumas dificuldades iniciais com relação à coordenação, mas aí o professor Padilha, quando conheceste o professor Padilha, ele vai vir entrevistar contigo também, foi o último diretor antes do Walter, né? Ele assumiu o estágio de vivência e assumiu com uma vontade e tal, que, olha, é uma coisa impressionante. Ele conduziu o estágio de vivência de uma maneira extraordinária, ele foi formidável.
Então ele deu um ânimo muito grande para o estágio de vivência, ele incorporou o estágio de vivência. Mas depois que ele saiu, parece que o pessoal que continua fazendo um trabalho bom também. Mas o estágio de vivência deve muito ao professor Padilha.